Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir um favor aos irmãos que não for inscrito nesse canal, se inscreva no canal aqui na parte de baixo, deixe o seu like, que é muito importante. No final desse vídeo eu vou levantar um clamor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Deus irá fazer um milagre, porque a minha Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Assim que acabar esse vídeo, não saia, que no final estarei orando pelos irmãos. Acompanhe conosco. Meu nome é Carla, e até pouco tempo atrás eu achava que estava bem com Deus. Cresci em lar evangélico, tocava na igreja, postava versículos no Instagram e até dava dicas gospel sobre autoestima nas redes. Mas por dentro, eu estava morta. Não percebia que o celular, meu maior aliado, era também a armadilha que o inferno usava contra mim. Começou sutil. Eu usava o celular para trabalho. Afinal, sou social media da própria igreja. Criava artes, postava trechos das pregações do pastor, respondia directs com emojis de oração. Mas aos poucos percebi que passava mais tempo com os olhos na tela do que nos joelhos no chão. Meu devocional virou um stories, minha oração virou uma hashtag. E o Espírito Santo virou um eco distante. Quando alguém falava que Deus queria mais de mim, eu apenas sorria. Afinal, eu estava fazendo a obra, não estava? Mas por dentro eu sabia. Algo estava errado. A insônia aumentava. Meu coração ficava agitado. E, principalmente, comecei a ter medo de ficar sozinha à noite. Não era um medo normal. Era como se eu estivesse sendo observada. Meu irmão Léo, recém-convertido e cheio de zelo, me dizia sempre: Carla, desliga esse negócio. Vai orar. O Espírito Santo quer falar contigo. Eu dava risada. Léo, isso é trabalho, não é vício. Vai pregar para outro. Naquela noite, fui dormir tarde, como sempre. Deitada, comecei a rolar o feed de forma automática. Vídeos curtos, sons repetitivos, desafios bobos. Uma garota dançando com versículo na legenda. Um pastor gritando que quem não curte seus vídeos vai para o inferno. E eu totalmente anestesiada. Foi então que pela primeira vez o reflexo da tela escureceu por alguns segundos. E eu vi meu rosto. Mas não era meu, os olhos estavam negros, sem brilho, e sorriam. Eu juro por Deus, o reflexo me encarava e sorria como se dissesse: agora você me pertence. Assustada, fechei o celular. Pensei que era cansaço. Virei para o lado, mas a sensação de ser observada cresceu. Algo me dizia: abre de novo. Só mais um vídeo, só mais um post. E eu obedeci, como se fosse controlada. As horas passaram. Quando olhei, eram 3h07 da madrugada. O celular vibrava. Eu não recebo mensagens nesse horário, mas mesmo assim, apareceu uma notificação estranha. Dizia: você já é nossa, Distrax. Achei que era spam. Mas o nome me causou náusea. Levantei da cama, fui até o banheiro, lavei o rosto e quando olhei para o espelho, ele escureceu. O vapor parecia formar algo. E ali, entre o embaçado, havia um símbolo que nunca vi. Uma espécie de olho, com uma cruz invertida no centro. Pisquei. Sumiu. Voltei para o quarto, trêmula, e o celular estava ligado na câmera frontal, gravando sozinho. O vídeo mostrava eu mesma dormindo, mas com algo ao lado da cama, uma sombra parada, imóvel, como se me observasse. Quis jogar o aparelho fora, mas não consegui. Meu dedo tremia, eu não conseguia apagar o vídeo. Era como se uma força invisível dissesse: assiste, você precisa ver.
e de forma doentia, eu assisti até o fim. Pensei em orar, mas minha boca travava. Senti o peito apertado e no fundo ouvi um sussurro, bem no ouvido. Não vale a pena. Ele não te ouve mais. Caí de joelhos, mas nenhuma palavra saía. Meu corpo suava frio. Na manhã seguinte, Léo entrou no quarto e disse que Deus o acordou de madrugada. Ele sentiu que eu estava sendo atacado espiritualmente. Olhou para mim e falou com seriedade. Irmã, tem coisa dentro dessa casa e começa aí, nesse aparelho aí na tua mão. Fiquei em silêncio. Ele me olhava com os olhos cheios de lágrimas, mas eu só conseguia pensar em abrir o celular de novo. Mesmo depois de tudo, era como uma abstinência, um vício que queimava, um grito interno. Mais conteúdo, mais dopamina, mais distração. Passei o dia fingindo normalidade. Fui para a igreja à noite. Postei uma selfie sorrindo com legenda, tempo de cura. Mas por dentro eu estava morrendo. E sabia que aquilo tudo era real. Alguma coisa estava dentro do meu celular. E agora, dentro de mim. Eu só não sabia ainda que aquele era só o começo. Porque o inferno estava apenas começando a se manifestar. E eu já não era mais dona da minha própria mente. Naquela noite, algo em mim já tinha mudado. Era como se meu corpo estivesse presente, mas minha alma desconectada. Eu me sentia observada o tempo todo, mesmo estando sozinha. Mas foi quando o relógio marcou exatamente 3h da manhã que a verdadeira manifestação começou. Meu celular, que estava desligado ao lado da cama, vibrou, sozinho, sem motivo. Peguei com medo e, ao desbloquear, uma nova notificação apareceu. Você já é nossa, diz Trax. A mesma frase da noite anterior, o mesmo nome e, mais uma vez, sem aplicativo conhecido. Nenhum número, nenhum remetente. Meu coração acelerou. Eu olhava ao redor do quarto como se algo estivesse ali. E estava. Uma sombra densa no canto do teto. Ela se movia devagar, como fumaça viva. E ao me aproximar, sumia. Mas o cheiro fedia, como carne queimada misturada com ferro. Voltei para a cama e tentei dormir, mas o celular acendeu sozinho. A tela piscou várias vezes, como se estivesse reiniciando, até aparecer minha galeria de vídeos. Um novo arquivo estava lá, gravado 15 minutos antes. Um vídeo meu dormindo, mas não tinha sido eu que gravei. Na gravação, dava para ver claramente uma figura encostada na cabeceira da cama. Escura, quase sem forma, mas com olhos vermelhos bem abertos. E em certo momento, ela virava lentamente e olhava direto para a câmera. Aquilo me fez gritar. Corri para o banheiro, tremendo. Acendi a luz. Me olhei no espelho e quase desmaiei. Havia uma marca no meu pescoço, como se algo tivesse me apertado durante a noite. 3 dedos, finos, longos, roxos e ardendo. Voltei ao quarto e tentei apagar o vídeo, mas toda vez que eu clicava, o celular travava. A tela piscava em branco e aparecia uma imagem estranha por milésimos de segundo. Era como uma figura com chifres dentro de um templo feito de celulares derretidos. Tentei desligar. Nada funcionava. Tentei jogar o celular longe, mas minha mão tremia. Parecia que uma força invisível não deixava. Era como se eu estivesse amarrada àquele aparelho. Uma escrava digital. Deitei novamente. Coloquei o travesseiro sobre a cabeça. Chorei em silêncio. E foi aí que ouvi a primeira risada. Não vinha do mundo físico, era no espírito. Um som rouco, como se 1000 bocas zombassem de mim ao mesmo tempo, rindo da minha fraqueza.
Naquela hora, pensei em clamar por Deus, mas uma voz interna dizia: "Para quê? Ele não te ouve. Você é nossa e gosta disso." E eu acreditei por um segundo. Eu duvidei do amor de Deus. Eu me senti suja, vazia, perdida. Na manhã seguinte, o celular estava descarregado, mas ao ligar, apareceu como tela inicial uma imagem que eu nunca baixei. Um altar com velas negras e vários rostos pixelados adorando. No topo, havia uma frase em latim: Ad Dominum Distractionis. Mais tarde descobri que significava ao Senhor da distração. Contei tudo pro Léo. Ele me olhou como se soubesse que isso iria acontecer. "Você abriu portas, Carla, e agora precisa fechar." Ele sugeriu oração, jejum e libertação. Mas eu resistia. Ainda achava que estava no controle. Eu estava cega. Na igreja, tudo parecia normal. Mas quando o pastor começou a pregar, meu celular vibrou com força. Olhei e estava recebendo uma ligação de um número chamado Escravo 453. Atendi por impulso e ouvi apenas: "Você ainda está com a gente. Não lute." Eu saí correndo da igreja naquele dia. Entrei no banheiro e comecei a tremer. A luz apagava e acendia. E por alguns segundos vi no espelho meu reflexo com olhos escuros novamente. Mas dessa vez ele piscou para mim e disse: "Você já sabe quem eu sou." Léo me achou ajoelhada no chão, quase em transe. Ele me levou para casa e orou. Muito. Mas enquanto ele orava, meu celular começou a flutuar sozinho na estante. Eu juro, era como se algo invisível o levantasse e o mantivesse pairando no ar. Léo gritou o nome de Jesus. O celular caiu no chão com força, rachando a tela. E mesmo quebrado, a câmera acendeu e nos filmou, sozinha. Eu não sabia mais o que era realidade, o que era espiritual, o que era ilusão. Só sabia que o mal estava usando aquilo que eu mais amava contra mim. Meu próprio celular havia se tornado uma extensão do inferno. Naquela noite, fui dormir chorando, ajoelhada, clamando, mas ainda sem forças para me libertar. Algo me prendia, algo maior, e cada vez mais. Eu percebia que aquele nome, Distrax, era só o primeiro, um entre muitos, e a verdadeira guerra espiritual ainda estava só começando. Eu não dormi direito naquela noite. Mesmo depois da oração com Léo, sentia como se algo ainda estivesse me observando, esperando eu abaixar a guarda. O celular estava com a tela rachada no criado mudo, mas continuava ligando sozinho. Gravei um vídeo dele vibrando sem motivo, mas ao assistir, aparecia meu rosto dormindo. Mais uma vez, na manhã seguinte, decidi fazer o que Léo sugeriu. Jejuei. Pela primeira vez em muito tempo, deixei o celular desligado e entrei no quarto para buscar a Deus de verdade. Mas foi ali, no meio da oração, que algo aconteceu. Algo que mudou tudo. Me ajoelhei, fechei os olhos e comecei a clamar. Pedi que o Espírito Santo me libertasse. Pedi que Deus abrisse meus olhos. Senti um calor subindo do peito, um calor que não era físico, mas espiritual. Minha respiração ficou pesada, meu corpo leve, e de repente minha mente foi puxada para outro lugar. Era como se eu estivesse em outro plano, em pé no alto de um prédio feito de vidro preto. Abaixo de mim, uma cidade inteira de luzes piscando, mas não eram postes nem casas. Eram milhões de telas de celular, um oceano de luz azul. Cada tela era uma alma, cada clique uma decisão, cada deslizar de dedo uma oferta espiritual. E em cima dessas torres de sinal havia criaturas, demônios,
horríveis, deformados, com asas de cabos elétricos e olhos como telas trincadas. Todos conectados a essas luzes por fios que pareciam teias. Vi jovens acorrentados ao próprio reflexo. Seus rostos sumiam, substituídos por filtros digitais. Vi meninas se cortando para parecerem perfeitas como os avatares. Vi meninos consumidos por pornografia, vomitando sombras enquanto olhavam vídeos que pareciam inocentes. Havia um prédio enorme, negro, com um símbolo no topo. Um olho dentro de um retângulo, como a câmera de um celular. Ali dentro, demônios se reuniam e discutiam tendências. Eles criavam desafios virais, modas passageiras e pregações distorcidas para distribuir aos influenciadores. Foi quando reconheci um rosto, Patrícia, minha amiga. Ela estava sentada diante de um altar, com fones de ouvido enormes e olhos totalmente brancos. Ao redor, demônios a elogiavam. Ela converteu muitos para nós. Ela sorria, como quem havia se rendido totalmente. Meu coração quase explodiu. Tentei correr até ela, mas uma barreira de vidro me impedia. Foi aí que ouvi uma voz suave. Uma presença doce, o Espírito Santo. Ele disse: "Você está vendo como eles operam. Agora decida, vai continuar cega ou vai reagir." Caí de joelhos ali, mesmo na visão. Chorei. Pedi perdão, mas a cena só piorava. Vi igrejas cheias, mas as pessoas todas olhando para seus celulares enquanto demônios circulavam no altar. Vi pregadores sendo manipulados por sombras, dizendo o que o povo quer ouvir, mas não a verdade. Vi legiões de jovens sendo levados por escadas rolantes para um buraco sem fundo. Todos com fones, celulares na mão, olhos colados em vídeos, e gritavam: "Mais um, só mais um, eu preciso ver." Do nada, uma figura apareceu no céu daquela cidade espiritual. Era o diabo, não como imaginamos, não com chifres, mas como um homem elegante, vestido como CEO, com um celular de ouro na mão. Ele olhou para mim e disse: "Você também já me serviu muito bem, Carla." Ele sorriu e me mostrou meu próprio perfil, minhas postagens, meus vídeos gospel, e disse: "Veja quantas almas você enganou com aparência de santidade." Tudo isso foi meu. Desabei, gritei, me senti uma traidora do reino de Deus, mas o Espírito Santo me envolveu e disse: "Ainda há tempo, ainda posso te usar, mas você precisa largar tudo, agora." Num estalo, voltei ao meu corpo. Acordei no chão do quarto, ofegante, molhada de suor, tremendo, mas com os olhos abertos de verdade. Eu vi, eu entendi e sabia. Eu estava lutando contra algo muito maior que um vício. Era uma guerra por almas, e o campo de batalha era uma tela de 5 polegadas. Levantei e fui direto até o celular. Coloquei em cima da mesa e encarei ele como um inimigo. Mas ainda não tive coragem de quebrar. Ainda não. Parte de mim ainda era prisioneira, e os demônios sabiam disso. Depois da visão, passei 2 dias em silêncio. Não postei nada. Não abri o celular. Não quis ver ninguém. Meu corpo parecia exausto, como se tivesse atravessado um deserto espiritual. Mas minha mente estava mais viva do que nunca. Eu sabia que precisava entender mais. Foi então que, durante uma madrugada de oração, o Espírito Santo falou comigo. Não foi com voz audível. Foi dentro do coração. Ele disse: "Eles têm nomes, eles têm funções, e estão organizados como um exército." Eu peguei um caderno e comecei a anotar. Foi ali que tudo se revelou. O primeiro que ele me mostrou foi Distrax, o demônio da distração. Ele se alimenta da sua atenção. Ele não quer que você peque.
Ele só quer que você esqueça de Deus. Cada minuto que você passa rolando a tela, ele sorri. Ele desvia sua mente. Ele não deixa você orar. Depois veio Luxur, o demônio da luxúria. Ele controla os vídeos virais, os corpos expostos, os desafios inocentes. Ele usa jovens como iscas, usa músicas como portais. Ele transforma o desejo em vício. Ele suga a pureza dos olhos. O terceiro foi Egós, o demônio da vaidade. Esse é o queridinho dos influenciadores. Ele faz com que tudo seja sobre você, seu corpo, seu rosto, seus seguidores. Ele sussurra: você é especial, você é um Deus. E quando você acredita, ele toma conta. Depois apareceu FOMO, o demônio do medo de estar perdendo algo. Ele age nos comentários, nas lives, nas trends. Faz você sentir que precisa ver, comentar, participar. Ele transforma a curiosidade em ansiedade. Ele é mestre em manipular tempo. Por último, vi Rageon, o demônio da raiva. Esse vive nas sessões de comentários. Ele transforma debates em guerras. Ele sussurra em crentes e ateus, faz teólogos se odiarem, transforma opiniões em ofensas. E quando dois filhos de Deus se xingam, ele ri. Vi cada um deles, em forma espiritual, horríveis. Eles pareciam feitos de cabos e circuitos. Seus olhos eram câmeras, suas línguas telas rachadas, suas mãos cheias de ícones de aplicativos. Eles não falavam, apenas sussurravam. E seus sussurros comandavam multidões. Eles se reúnem em salas escuras do mundo espiritual, tipo estúdios sombrios. Lá, produzem os roteiros do que vai bombar no dia seguinte e depois distribuem para os humanos que estão abertos a serem usados. Vi um menino de 12 anos recebendo uma ideia para gravar um vídeo obsceno. Ele achou que era criatividade, mas era Rageon soprando em seu ouvido. Vi uma moça preparando um conteúdo gospel, mas Egós estava atrás dela, moldando o roteiro. O mais assustador foi perceber que até dentro da igreja esses demônios estão. Vi pastores trocando o púlpito por ring lights. Vi pregações moldadas para agradar o algoritmo. Vi o Espírito Santo sendo ignorado, porque o culto precisava terminar em 30 minutos para caber no YouTube. Enquanto eu anotava tudo, meu celular ligou sozinho. A tela estava rachada, mas brilhou forte. Apareceu um vídeo antigo meu, ensinando como ter mais engajamento com frases bíblicas. Atrás de mim, na imagem, havia uma sombra, um vulto que nunca esteve ali. Chorei, me arrependi, pedi perdão. Eu tinha sido usada. Eu ajudei. Egós. Eu servi distrax e nem sabia. Tudo parecia obra de Deus, mas era só ilusão. Eu estava promovendo demônios com legenda cristã. Naquela noite, o Espírito Santo falou algo que ecoa até hoje. Muitos pensam que estão me servindo, mas estão servindo ao engajamento. E então ele disse: você precisa contar isso, mostrar quem são eles, nomear, expor. Tive medo, muito medo, mas aceitei. Sabia que não podia mais me calar. Eles atuam nas sombras, mas eu iria trazer luz. Mesmo que isso custasse minha reputação, mesmo que me chamassem de louca, eu apaguei mais de 1000 postagens, excluí vídeos, desativei contas, mas antes comecei a escrever meu testemunho. Eu não sabia ainda o que ia acontecer, mas sentia que a guerra estava longe de acabar. Porque uma coisa o Espírito Santo deixou claro: eles não descansam.
Cada clique é um pacto silencioso, cada deslizar é um passo na direção deles. E eu não ia deixar mais ninguém andar cego como eu andei. Depois de tudo o que vivi, achei que o pior já havia passado. Mas foi nesse momento que percebi o verdadeiro plano deles: me usar. Não para me destruir de vez, mas para influenciar outros, disfarçada de serva de Deus. Começou com pequenos esquecimentos. Eu ia orar e, de repente, estava no Instagram, sem lembrar como abrir o aplicativo. Eu começava a ler a Bíblia, mas quando percebia, estava assistindo vídeos de fofocas gospel, julgando pastores que eu nem conhecia. Léo insistia: Carla, você precisa de libertação completa. Tem algo em você ainda. Mas eu negava. Já jejuei, já orei, já tô limpa. Era orgulho. E o orgulho é a primeira porta para a possessão. Numa terça-feira, fui convidada para dar meu testemunho numa live. Fiquei animada, me preparei, escrevi tudo, mas no momento de entrar ao vivo, algo em mim travou. Senti minha voz mudar, meus olhos pesaram, e durante os 30 minutos que falei, eu não lembro de nada. Só fui perceber o que aconteceu quando assisti a gravação depois. No vídeo, eu sorria demais. Meu olhar estava fixo, vazio. E falava frases que nunca pensei. Não precisamos mais de arrependimento, só de presença. Deus quer te ver feliz, mesmo no pecado. Era heresia pura. E o pior, os comentários estavam cheios de amém. Meu rosto queimava de vergonha. Eu sentia que algo falava através de mim, que minha mente estava nublada. E foi nessa noite que tive um sonho terrível. Estava num altar, pregando para milhares, mas minha boca se abria sozinha. E de dentro saía fumaça escura. As pessoas aplaudiam, mas atrás de mim havia demônios aplaudindo também. Acordei gritando. Léo correu até o quarto. Eu estava suando, olhos vidrados, e por alguns segundos falei com uma voz que não era minha. Ela é nossa. Ela prega melhor assim. Léo começou a orar. E eu desmaiei. Quando voltei a mim, estava no chão, com marcas nos braços, como arranhões. O celular estava ao meu lado, gravando tudo sozinho. Quando vi o vídeo, a câmera captou o meu corpo parado, mas meu rosto virado para a tela, com um sorrisinho forçado. Me arrepiei até a alma. Naquela semana, Patrícia apareceu. Olhos fundos, aparência abatida. Ela chorava sem parar. Disse que também estava sendo usada, que não conseguia mais orar, que havia participado de um retiro de influenciadores gospel, onde fizeram um ritual de consagração digital. Eu achei que era só simbólico, ela disse, mas desde então ouço vozes. Foi ela quem me revelou que os vídeos que viralizavam vinham com códigos espirituais ocultos, usados por agências envolvidas com ocultismo. A gente não prega mais, Carla. A gente apenas reproduz o que eles querem que a gente diga. Fiquei em choque, mas tudo fazia sentido. Comecei a me lembrar de momentos em que eu me sentia forçada a postar certas mensagens. Mesmo sem concordar, algo me impelia. Era como uma corrente invisível. A noite seguinte foi a pior. Sonhei que estava dentro do meu próprio celular, presa, gritando, batendo nas paredes de vidro. E fora da tela, outra Carla, fria, calculista, fazia lives, postagens, orações falsas. Enquanto eu morria sufocada atrás do vidro. Acordei sem ar, de verdade. Léo me encontrou com a mão no pescoço, arranhando. Disse que meu rosto estava roxo. Chamou um pastor imediatamente. O culto virou um momento de guerra espiritual.
Durante a oração, comecei a gritar frases em línguas estranhas. Mas não eram línguas celestiais. Eram como códigos, como dados de programação. O pastor chorava. Disse que nunca viu algo assim. Que era como se eu tivesse sido hacker espiritual. Foram horas de oração. E no final, algo saiu. Uma sombra, um vento gelado, quebrou a janela sozinha. O celular caiu no chão e trincou mais ainda. Mas por dentro, eu estava livre. Pela primeira vez em meses, livre de verdade. Chorei por horas. Abracei Léo como uma criança. Pedi perdão. E entendi que não basta parar de usar o celular. É preciso fechar as portas espirituais. Renunciar. Se limpar completamente. Ou eles voltam. Naquela mesma noite, quebrei o celular, com minhas próprias mãos. Senti algo sair de mim enquanto os pedaços caíam no chão. E então, o silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio santo. Mas eu sabia, a guerra não tinha terminado. Aquilo foi só a primeira libertação. E o inferno ainda ia tentar me buscar. Depois da primeira libertação, achei que tudo se acalmaria, que os pesadelos acabariam, mas foi ao contrário. O que aconteceu em seguida foi a experiência mais aterradora da minha vida. Eu fui levada para ver o lugar onde vão os viciados em celular. Naquela madrugada, me ajoelhei para orar. Sem celular, sem distrações. O quarto estava em silêncio, absoluto. Pedi que o Espírito Santo me guiasse, e de repente meu corpo tremeu. Senti um puxão espiritual tão forte que fui jogada ao chão. E quando abri os olhos, eu não estava mais no meu quarto. Estava em um lugar escuro, sem chão, nem teto. Apenas uma névoa densa e vermelha. Havia milhares de pessoas, todas com celulares colados nas mãos, como se fossem parte de seus corpos. Seus olhos não piscavam. Suas bocas estavam abertas, mas não falavam. Apenas murmuravam palavras repetitivas, como algoritmos quebrados. Alguns choravam, mas não conseguiam largar os aparelhos. Outros arrancavam os cabelos, gritando: "Só mais um vídeo, por favor! Só mais um comentário!" E de dentro das telas, sombras saíam e se alimentavam da alma deles, sugando luz, sugando vida. Havia uma fila imensa. Milhares caminhavam em direção a um abismo. Sem perceber, todos com os olhos vidrados em conteúdos vazios. O som era ensurdecedor. Vozes, músicas virais, trechos de pregações distorcidas, risadas de influenciadores e gritos de desespero misturados como um ruído contínuo de perdição. No alto havia um trono formado por aparelhos celulares derretidos. Sentado nele, o diabo, em forma de um influenciador famoso. Bonito, carismático, sorrindo para uma câmera invisível. Ele olhava para as almas e dizia: "Curtam, comentem, compartilhem." E cada vez que alguém obedecia, uma parte da alma desaparecia. Vi jovens da igreja, vi pastores, vi mães de oração, todos ali. E quando tentei gritar, ninguém me ouvia. Todos estavam hipnotizados. Um homem passava ao meu lado, murmurando: eu pregava, mas me viciei nas opiniões. Quis agradar os seguidores e esqueci o Senhor. Chorei. Tentei fugir, mas minhas pernas estavam presas por fios. Fios digitais que saíam do chão e se enrolavam nas minhas canelas como serpentes tecnológicas. Senti que eu também estava conectada àquele lugar, que ainda havia algo em mim não resolvido. Foi então que ouvi a voz do Espírito Santo, firme e cortante como uma espada. Esse é o inferno dos distraídos, dos mornos, dos que trocaram a eternidade por um feed passageiro. Fui levada a outro setor,
Ali, cada pessoa estava dentro de um pequeno quarto de vidro, sozinha, assistindo a si mesma eternamente, vendo vídeos que postou, mentiras que disse, aparências que sustentou e gritando: "Esse não sou eu, esse não sou eu." Mas era tarde demais. Vi Patrícia, sentada, cabelos desgrenhados, olhos brancos, murmurando palavras desconexas. Na frente dela, um demônio soprava trechos de roteiros gospel, enquanto ela repetia mecanicamente: "Deus quer te ver sorrindo, mesmo que você peque." Meu corpo desabou. Eu gritava: "Jesus, me tira daqui. Eu entendi, eu vi, eu não quero mais ser usada." Mas as vozes zombavam. "Tarde demais, influenciadora." Dizia um vulto com olhos de selfie: "Você já fez muitos seguidores tropeçarem." Então, no meio do caos, uma luz, forte, branca, cortando a escuridão como uma espada flamejante. Era o Espírito Santo. Ele entrou como uma explosão. As sombras gritaram, as telas racharam, as correntes estouraram. Uma mão me puxou. E enquanto subia, ouvia os gritos lá embaixo: "Volta, você ainda é nossa. Você vai cair de novo, você vai abrir o celular." Acordei no meu quarto, chorando, de joelhos, suando, mas viva. Sabia que não era um sonho, era uma visão, uma revelação, e que aquele lugar era real. Naquela manhã, fui até a igreja, não para assistir, mas para contar tudo. Eu precisava alertar, eu precisava gritar para o mundo: o inferno não é só fogo, é também distração, é também vaidade, é também uma tela brilhando no escuro. Depois da visão do inferno, não tive dúvidas. Eu precisava romper de vez com tudo aquilo. Era vida ou morte, céu ou inferno. No dia seguinte, levantei, cedo coloquei o celular em uma caixa e joguei no fundo da gaveta. Chaveei. Quis acabar com tudo de uma vez. Mas não foi tão simples. Naquela mesma tarde comecei a sentir falta de ar, dor de cabeça, tremores, uma abstinência real, como quem larga uma droga. Me sentei no chão da sala e comecei a tremer. Meus olhos rodavam. Eu sentia uma força puxando minha consciência para fora. Fui até o espelho. Minha aparência era horrível. Olheiras fundas, cabelos bagunçados. E pela primeira vez ouvi vozes claras: "Você nos traiu, Carla. Você não vai sobreviver." A risada ecoou como um trovão. Corri para orar, mas minha boca travou. Só conseguia gritar. Rasguei minha blusa tentando tirar algo que sentia em meu pescoço. Era como se uma corrente invisível me sufocasse. Léo tentou entrar no quarto, mas a porta bateu sozinha e trancou. Foi quando vi ele, o próprio diabo. Sim, ele apareceu. Não como um monstro, mas como um coach de sucesso, terno caro, cabelo impecável, voz suave. Ele sentou na beira da cama e disse: "Você é boa no que faz. Fica comigo e terá tudo. É só aceitar." Tentei dizer o nome de Jesus. Minha língua enrolou. Era como se estivesse presa. Comecei a chorar, mas ele ria. "Você não entende? Você já influenciou milhares por mim. Isso é irreversível. Deus não te quer mais." As palavras foram como flechas. Comecei a acreditar. Peguei uma faca, tremendo. Achei que se tirasse minha vida, pelo menos acabaria com o tormento. Encostei na pele quando a porta foi arrebentada com força. Léo entrou gritando: "Em nome de Jesus, sai daqui!" Ele pulou sobre mim e começou a orar com autoridade. A atmosfera mudou. Eu gritava, me debatia, falava coisas que não entendia. Mas algo dentro de mim resistia. A parte que ainda era de Deus lutava. Foi uma guerra. O quarto ficou gelado.
As luzes piscavam, o chão tremia. A faca voou da minha mão sozinha e cravou no armário. Léo chorava e dizia: ela é do Senhor, ela foi selada com o sangue do Cordeiro. Então uma sombra saiu de mim, como fumaça negra. Subiu pela parede e sumiu no teto. O silêncio voltou. Eu desmaiei e acordei horas depois, na cama, com meu irmão segurando minha mão e orando em línguas. Fiquei 3 dias em repouso. Não comia, só orava e chorava. Senti como se o inferno inteiro tivesse se levantado contra mim, mas sabia, se o inferno me odiava tanto assim, é porque Deus tinha planos maiores ainda. No 4º dia fui até a gaveta, peguei o celular pela última vez e com minhas próprias mãos esmaguei até trincar toda a tela. Senti uma libertação sobrenatural, uma energia saiu de dentro dele, como se finalmente algo tivesse sido quebrado. Naquele mesmo dia sonhei com Jesus. Ele me olhou com amor, não com cobrança, e disse: você ainda vai resgatar muitos, mas precisa permanecer vigilante, porque o mal nunca aceita ser vencido em silêncio. Acordei com uma paz que nunca havia sentido, leve, serena, e com uma certeza no coração: eu estava viva, mas os demônios ainda estavam à espreita. Naquela noite, depois de destruir o celular, eu me senti aliviada, mas não totalmente livre. Sabia que uma parte de mim ainda precisava ser restaurada. Não bastava expulsar os demônios. Era preciso deixar Jesus entrar. Decidi fazer o que não fazia há anos, um culto só meu, no meu quarto. Sem música, sem pregador, sem plateia. Só eu, uma Bíblia aberta no Salmo 51 e um coração quebrado. Apaguei a luz, me ajoelhei e comecei a falar como quem conversa com um pai. Me perdoa, Senhor, eu te troquei por curtidas, te abandonei por seguidores, me afastei por uma aprovação que nunca encheu meu peito. A cada frase, as lágrimas desciam como rios. E algo começou a acontecer no ambiente. O ar ficou mais denso, mas não como antes, quando as trevas dominavam. Era diferente. Um calor suave preencheu o cômodo. E eu soube. Ele estava vindo. De repente, senti que não. Estava mais sozinha. Uma presença tão forte, tão pura, tão santa, que não consegui continuar falando. Apenas chorei. Me prostrei com o rosto no chão. E então, uma luz invadiu o quarto, mesmo com as janelas fechadas. Abri os olhos e o vi. Sim, vi Jesus. Não com os olhos naturais, mas com os olhos da alma. Ele estava de pé ao meu lado em silêncio. As mãos marcadas, os olhos mais doces que já vi. Ele não me acusava, não me cobrava, apenas olhava, como quem esperou pacientemente por anos esse momento. Ele se ajoelhou comigo, colocou a mão no meu ombro e disse algo que nunca vou esquecer. Eu estava lá, cada vez que você chorava em silêncio, cada vez que se perdia nos vídeos, eu gritava seu nome. Mas você não ouvia, por causa do barulho. Meu choro virou soluço, meu corpo inteiro tremia, e foi ali, naquela presença, que senti os últimos resquícios das correntes se romperem. Algo saiu do meu peito, um peso, uma dor antiga, uma culpa sufocante. Tudo foi arrancado com amor. Jesus sorriu e me mostrou algo, minha própria imagem, mas desta vez sem maquiagem, sem filtros, sem likes. Apenas eu, real. E ele disse: é assim que eu te vejo, e é assim que eu te amo. Então, ele estendeu a mão e me entregou algo invisível. Isso é novo, um chamado,
uma missão, mas exige renúncia total. Eu aceitei. De todo o coração, a luz foi sumindo devagar, mas a paz ficou. Uma paz que não se explica, que não se compra, que não se posta, apenas se vive. Levantei e acendi a luz do quarto. Tudo parecia diferente. Até o ar tinha outro cheiro, como flor molhada pela manhã. O ambiente estava consagrado. Meu quarto havia se transformado num altar. Na manhã seguinte, Léo me olhou e disse: "Você está diferente." E eu respondi: "É porque ontem Jesus entrou no meu quarto." Ele sorriu e chorou. A partir dali comecei a reconstruir minha vida, mas agora com Deus no centro. Me afastei das redes, me conectei com pessoas reais, com a palavra, com o Espírito. E todo dia, antes de dormir, oro: "Senhor, entra no meu quarto, sempre que quiser, aqui é teu lar." Acordei diferente, mais leve, mais viva. Pela primeira vez em meses, me olhei no espelho e reconheci aquela mulher. Sem filtros, sem medo, sem prisão digital. Uma serva, uma filha, uma alma resgatada das trevas. Decidi que não podia guardar isso só para mim. O que vivi precisava ser contado. Pessoas estavam sendo enganadas como eu. Jovens estavam caindo na mesma armadilha. E se o Espírito Santo me mostrou tudo, era porque ele queria que eu abrisse a boca. Fui até meu pastor e pedi a oportunidade de testemunhar. Ele hesitou. Disse que não era o momento, que talvez causasse escândalo. Mas eu sabia que não podia esperar. O mundo precisava saber. Então decidi: eu falaria. Nem que fosse em praça pública. Na semana seguinte, em um culto de jovens, Léo me passou o microfone. Peguei, respirei fundo e comecei. Eu fui enganada, eu fui usada e quase perdi minha alma por causa de um celular. O silêncio tomou o templo. Contei tudo, sem florear. Falei das possessões, dos demônios, do inferno digital, do momento em que quase me suicidei, dos vídeos que gravei possuída, da visão com Jesus no meu quarto. Cada palavra era um soco na alma. Alguns jovens riram, outros choraram, mas a maioria largou o celular ali mesmo, no altar. Vi meninas entregando iPhones como se fossem ídolos. Vi meninos tremendo, confessando vícios escondidos. Vi líderes de ministério quebrando tablets diante de Deus. Naquele dia, o altar virou campo de guerra. Vultos passaram entre as cadeiras. Pessoas caíam endemoniadas ao ouvir meu testemunho. Mas o Espírito Santo estava lá e libertou a muitos, porque a verdade, dita com ousadia, quebra correntes. Depois disso, comecei a receber mensagens de todo lugar. Pessoas que assistiram ao vídeo do culto, que queriam ajuda, que estavam despertando. Então nasceu um novo propósito: criar um ministério offline, um lugar de cura, de silêncio, de reconexão com o céu. Comecei pequenos grupos de oração em casas, sem celulares, sem fotos, apenas Bíblia, lágrimas e presença. Vi jovens se restaurando, casamentos sendo curados, adolescentes entregando a vida a Jesus, e tudo sem precisar de uma câmera ligada. Patrícia não resistiu. Dias depois do meu testemunho, ela foi internada em surto, gritava nomes de demônios, arranhava as paredes, dizia que o contrato digital estava sendo cobrado. Oramos por ela, choramos por ela, mas ela escolheu continuar conectada ao engano. Léo e eu seguimos firmes, jejuamos juntos, oramos nas madrugadas. Hoje, somos líderes de um movimento chamado Desconecta para Ouvir,
onde ensinamos que às vezes é preciso silenciar o mundo para ouvir o céu. Nunca mais tive um celular como antes. Uso um simples, sem redes, apenas para chamadas de emergência. Meu tempo agora é gasto em oração, leitura e cuidado com as almas. E nunca fui tão feliz, nunca fui tão livre. Entendi que o testemunho é uma arma poderosa, que minha vergonha curou outros, que meu passado agora serve para arrancar gente do buraco, e que a verdade, por mais dura que seja, é a única ponte entre o caos e a salvação. Hoje, quando prego, não aponto, eu abraço, porque estive lá. Sei o gosto da prisão digital, sei o cheiro do inferno e sei a voz de Jesus que me chamou de volta. Não sou perfeita, ainda sou tentada, ainda ouço o chamado do feed, mas agora eu sei, há um espírito maior em mim, um espírito que fala, mais alto que as notificações. E se ele me libertou, pode libertar qualquer um. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte da minha história tocou você. Talvez você se reconheça em mim, talvez ainda não tenha passado por tudo o que vivi, mas já sente que algo não está certo. Eu não sou melhor do que ninguém, mas fui resgatada por um Deus que me ama, mesmo quando eu o ignorava para ver vídeos de 15 segundos. E é por isso que eu preciso te dizer algo. Os demônios ainda estão aí, no seu bolso, na sua mão, te observando agora mesmo. Eles não aparecem mais com chifres e enxofre. Eles aparecem em forma de vídeos engraçados, desafios bobos, perfis que você segue só por curiosidade. Eles não te assustam, eles te distraem, porque sabem que uma alma distraída é uma alma vulnerável. Lembre-se, o objetivo deles não é te matar de uma vez, é te manter longe de Deus, aos poucos, 1 minuto a menos de oração, um culto perdido, um pecado ignorado, até que você já não sente mais nada. Você sente que ora e nada acontece, que lê a Bíblia e não entende, que está sempre cansado para buscar a Deus? Talvez você já esteja sendo drenado espiritualmente sem perceber. Quantas vezes você planejou jejuar e perdeu o horário vendo vídeos? Quantas vezes quis orar, mas foi interrompido por notificações? Quantas vezes preferiu conversar com seguidores do que com o Espírito Santo? Isso não é coincidência, isso é guerra. E se você acha que isso tudo é exagero, que não é tão sério assim, foi exatamente isso que eu pensei. Até quase perder minha alma, até ver o inferno, até ver demônios com nomes, funções e estratégias muito bem organizadas. Hoje, quando olho para trás, percebo que o celular não era só uma ferramenta, era um altar. Eu me ajoelhava diante dele todo dia, mesmo sem perceber. E você? A quem tem rendido sua atenção? Se o diabo não pode te destruir com ódio, ele vai te embriagar com entretenimento. Se ele não pode te afastar com pecado, ele vai te afastar com distração. Se ele não pode te matar, ele vai te ocupar. E o fim é o mesmo, longe de Deus. Mas há esperança, sempre há. O mesmo Jesus que entrou no meu quarto pode entrar no seu agora, se você permitir, se você abrir mão do que te prende, se você calar o barulho do mundo para ouvir o sussurro do céu. Desliga, desconecta, nem que seja por um dia, um jejum digital, um tempo de silêncio, um passo fora da bolha. Você vai se surpreender com o que Deus ainda quer te mostrar. E se você já sentiu algo estranho mexendo no seu celular? Se já viu vultos, vozes, notificações que te fizeram mal, não ignore, é real, é espiritual. E quanto mais você ignora, mais eles se aproximam. Hoje eu te deixo esse testemunho como um grito de alerta,
como uma bandeira hasteada no campo de batalha. Porque você ainda tem tempo. Você ainda pode escolher. Cuidado! O inferno não precisa que você peque. Só precisa que você esteja distraído. E se um dia você sentir vontade de orar, mas o celular vibrar, escolha a oração. Porque pode ser o último convite antes que as trevas te façam silêncio eterno. Um vídeo abençoado. Espero que os irmãos sejam edificados através desse vídeo que os irmãos viram. Mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu pedido de oração, que agora eu estarei orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, aonde você estiver. Eu creio e una minha fé com a sua fé nesta hora, que o Senhor estará entrando e quebrando todo o laço do adversário para a honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar em nome de Jesus. Eu uno a minha fé com a fé dos irmãos agora e acredito na vitória em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, meu Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra, também como no céu. O pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, quero lhe agradecer por mais uma oportunidade, mais um dia abençoado, a qual o Senhor nos concedeu de nós estarmos aqui, te adorando e glorificando o teu santo nome. Deus, nesta oração, nesta humilde oração, nesta pequena oração a qual eu faço, eu lhe entrego, meu Pai, a cada pedido de oração, a cada servo e serva tua que vai ouvir e ver este clamor. Eu uno a minha fé e acredito, meu Pai, que aonde tiver um filho ou filha tua sofrendo, devido à depressão, devido a um desgaste, meu Pai amado, Senhor amado, espiritual, devido aos ataques de Satanás que tem se levantado de todos os lados para tentar jogar uma frieza e uma fraqueza espiritual na vida dos teus filhos. Eu te peço nesta hora, vai repreendendo, meu Pai, vai tirando todo o mal pela raiz, corta. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aonde os teus filhos estiverem, que o Senhor venha entrando, cortando, libertando, meu Pai, levantando a cada servo e serva tua, Senhor. Eu acredito e sei que através deste clamor e desta oração, o Senhor já está libertando vidas, libertando almas, pessoas que vão entrar aqui desanimadas, se sentindo fracassadas devido, meu Pai, aos ataques do adversário. Estão sendo jogados por terra agora. Palavras contrárias, maldições hereditárias, pessoas, meu Pai, que falam mal dos teus filhos, falsidade. Eu te peço nesta hora, todo Sabalate Tobias, todo Judas Iscariote, todo mal, meu Pai, que se levanta contra a vida dos teus filhos nesta hora, eu te peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que os teus filhos sejam impactados pela tua glória e com teu poder. Ô Espírito Santo, meu Pai, ô glória seja dada ao teu nome. Sabemos, Senhor amado, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra todos os principados e potestades que se levantam das profundezas do inferno. Eu te peço nesta hora que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha cortar, que o Senhor venha, meu Pai amado, tirar aquilo que não presta. Deus poderoso, toca em todos os interiores,
todos os exteriores, meu Pai, do coração dos teus filhos. Tem pessoas que nos ouvem de Minas Gerais, tem pessoas que nos ouvem de São Paulo, tem pessoas que ouvem do Rio de Janeiro, onde eu resido. Tem pessoas que, Senhor amado, ouvem de Tocantins, Ceará, Fortaleza, Bahia. Tem pessoas que nos ouvem do Amazonas. Tem pessoas que nos ouvem do Amapá, de Brasília. Deus poderoso, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Deus do Paraná, de todos os estados do Brasil. Tem pessoas que nos ouvem da França. Tem pessoas que nos ouvem da Alemanha. Tem pessoas que nos ouvem da Suíça, da Inglaterra. Deus poderoso, eu te peço nesta hora que todo mal, toda seta do adversário que tenta entrar, meu Pai, para tirar a tua graça sobre a vida deles, Deus poderoso, eu te peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré, este mal vai ser jogado por terra. A tua glória irá resplandecer no nosso rosto. Eu quero sair daqui, meu Pai, pegando fogo da tua glória, porque a tua palavra diz que pelo resplendor da tua presença, brasas de fogo se acendem. Levítico capítulo 6, versículo 13 vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo que está dentro de mim, e aonde tiver um filho teu, precisando, meu Pai, de uma renovação espiritual, nesta hora, vai ser renovado, vai ser levantado. Deus poderoso, toda maldição hereditária, palavra que foram jogadas no passado, para os teus filhos não conseguirem ir para frente, para os teus filhos retroceder na caminhada, vai ser repreendido e jogado por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai alcançando, meu Pai, alcança vidas, Senhor amado, que os teus filhos venham ser renovados, que os teus filhos venham ser levantados, que os teus filhos venham ser, meu Pai, instruídos para conseguir, meu Pai amado, chegar aos seus objetivos, Senhor amado, porque a tua palavra diz que o céu ele é tomado à força. Devemos todos os dias, Senhor amado, se fortalecer. Como diz a tua palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor que me fortalece. É o Senhor que me dá vitória. É o Senhor quem me capacita. É o Senhor quem nos ergue. É o Senhor que nos abençoa. É o Senhor que quebra o laço e corta a lança. E eu creio que nesta hora, todo laço do adversário, todo espírito maligno que se levanta das profundezas do inferno, está sendo repreendido e jogado por terra. Ô Espírito Santo, vai, Senhor amado, tira, toca, Senhor amado, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu quero profetizar sobre a vida dos teus filhos e filhas tuas, bênçãos sem medidas. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E o Senhor irá levantar uma nova geração de pessoas para fazer a diferença nesta hora. Nos livra do homem sanguinário, da bala perdida, dos assaltos, dos acidentes. Nos abençoa e nos dá vitória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Eu estarei orando pela tua vida, em nome de Jesus. Aonde você estiver, receba a glória do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor, Shalom Adonai, que a graça do Senhor venha inundar os nossos corações. Fui, irmão. Até a próxima. Aonde você estiver, receba do Senhor. Até a próxima.